Olá pessoal, hoje temos um tema muito interessante na nossa aula. Qual a simbologia da porta no espaço sagrado? Quantas vezes que você já entrou em uma igreja, passou pela porta principal, mas não observou os detalhes, não sabe o que significa e toda a simbologia que nós temos em uma porta? Nessa aula também você vai ver que, muito antes da era cristã, outras culturas já davam muito valor à porta, tinham muito cuidado nas construções dessas passagens. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o que nós encontramos falando sobre a simbologia da porta? Aproveite para curtir o nosso canal, toda semana eu estou aqui com um novo conteúdo. E se vocês tiverem também alguma sugestão de algum tema que vocês querem que eu apresente sobre arte sacra, sobre simbologia, espaço litúrgico, mariologia, deixe aí nos comentários. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, para o nosso conteúdo sobre a simbologia da porta nos espaços sagrados. Então, olhem só, ela tem sim uma simbologia muito profunda, muito ampla, mas na maioria das vezes está associada ao limite, isto é, fora, dentro. É a porta que separa, que bloqueia esta passagem. Também no sentido figurativo, a separação entre o passado e o futuro, hoje e amanhã. E também no espaço sagrado, no espaço físico, separando o profano do sagrado, que é o caso da igreja. Nós estamos no nosso mundo, no cotidiano, no nosso dia a dia. Nós paramos, silenciamos e entramos na porta da igreja. Passamos para o espaço sagrado. E o que divide isso? A porta de uma igreja. É por ela que nós entramos neste espaço sagrado. Então, as portas, elas podem significar a barreira e a proteção. Nós fechamos as portas das nossas casas à noite para nos sentirmos mais seguros. Nós fechamos os portões dos nossos pátios, dos nossos quintais. As portas das prisões também têm uma conotação de uma porta mais rígida, fechada, que não pode ser aberta. Precisa ser uma porta forte. A porta da igreja, as portas do templo, que é o que nos permite entrar, que abrem as portas para o espaço sagrado, ou no sentido figurativo, que nós encontramos muito na Bíblia, as portas do céu, né, que nos permitem essa passagem para Jerusalém Celeste. Então, tantos significados que nós encontramos nas portas, tanto no sentido físico quanto no sentido figurativo. E como nós usamos essas palavras também no dia a dia, né? Nós usamos muito a palavra porta no dia a dia no sentido figurativo, exemplificando alguma coisa. Agora prestem atenção e eu quero que vocês procurem sentir qual é a sensação que vocês têm diante de uma porta fechada. Significa um mistério oculto? Existe alguma coisa atrás de uma porta que está fechada? É um sentido de proibição, de inutilidade de fazer determinada coisa. Por exemplo, eu tenho que parar diante de uma porta fechada. Eu não posso ultrapassar. Algo me diz que ali tem algo que eu ainda não sei o que está do outro lado. Eu preciso bater nesta porta, pedir permissão. Então, uma porta fechada, ela sempre dá uma sensação de algo oculto, ou que naquele momento não pode ser visto, naquele momento eu não posso ultrapassar. Eu chego na casa de alguém, eu bato na porta e peço permissão para eu poder entrar. Eu preciso que tenha alguém do outro lado que seja hospitaleiro, que abra essa porta e fale, pode entrar, a casa é sua, o espaço é seu. E a igreja, depois nós vamos ver mais para frente, Papa Francisco fala muito disso. Essa igreja de portas abertas para receber todas as pessoas. Se nós vemos uma porta aberta, a sensação é essa. É uma sensação de convite. Ela está pronta, ela me convida a entrar, ela me convida a ultrapassar. O mistério já está revelado, não tem nada oculto. Então eu passo diante dessa porta e eu sei que eu posso ultrapassá-la, eu sei que eu posso entrar. Então essa sensação de algo que não está mais bloqueado, mas ela tem esse sentido de convite. Então venha, você pode entrar, venha para a minha casa, entre nesse espaço sagrado, entre na minha família, conviva comigo e com a minha família. Então olha que belíssimo esse sentido de uma abertura, que nós encontramos ela fechada ou aberta. Qual é a sensação que ela passa para a gente? E nós vamos encontrar também em muitas outras culturas, muito antes da era cristã, um cuidado e um destaque muito especial para as portas, para essas aberturas. Os povos já construíam essas passagens com muito cuidado,
com um sentido também de passagem, de proteção, de algo importante que havia atrás destas portas. E essas portas eram adornadas com motivos artísticos, artesanais, no caso da cultura egípcia, com animais ou com guardiões, simbolizando esta proteção. Mas eles tinham um cuidado muito especial com as portas. Não era simplesmente uma passagem, não era simplesmente passe por aqui, não. As pessoas já paravam diante dessas aberturas, dessas portas, e como eram suntuosas, muito bem ornamentadas, elas já significavam que atrás, que após esta passagem, após esta porta, tinha algo muito importante para ser revelado. E nós temos o exemplo dos romanos. Os romanos, eles tinham um deus específico para as passagens, para as portas, para os pórticos. Era o deus Jano, que significava o começo, o fim, que significava as transições. Então, para os antigos romanos, o mês de janeiro era um mês muito importante e ele era consagrado ao deus Janus. Por isso que vem de Januarius, que significa janeiro em latim. Então, as portas, como as portas têm dois lados, né? O lado de dentro e o lado de fora, o porteiro fica do lado de fora protegendo. Então, o deus Jano também tinha esse sentido de ser o porteiro que protegia as entradas. Mas olha que interessante, ele tinha a face, o olhar para os dois lados, para os lados opostos. Então, ele olhava para o lado de dentro da porta e ele olhava para o lado de fora. Então, ele tinha essa função de proteger tanto as residências dos deuses, como também, no sentido simbólico, a entrada do novo ano. Então, um lado da sua cabeça tinha uma face que olhava para o passado, que olhava para o ano velho, e a outra face olhava para o novo ano, que estava iniciando no mês de janeiro. Nós temos também muitas portas na história da arte, na história da arquitetura, que tem um grande significado para a humanidade. Por exemplo, o Portal de Estar. Ele foi construído em torno de 575 a.C. pelo rei Nabucodonosor, na Babilônia. E ele era uma das portas que recebiam as pessoas na cidade da Babilônia. Então, era um portal da cidade e era dedicado à deusa Acádia, a deusa da fertilidade. Um portal muito importante na história da humanidade é o portal construído em 575 a.C., que era uma das entradas da Babilônia e foi construído pelo rei Nabucodonosor. E ele foi dedicado à deusa Acádia, que representava a fertilidade. Um arqueólogo chamado Robert Caldwell, entre 1902 e 1914, ele descobriu esse portal. E eles pegaram todos os tijolos e construíram novamente dentro do Museu de Bergamão, em Berlim, em 1930. Então, hoje, quando nós visitamos o museu, nós encontramos esse portal. Ele tem 14 metros de altura por 30 metros de largura e é considerado uma das mais importantes obras arquitetônicas da antiguidade. Porque Nabucodonosor, além de empreender esse belíssimo portal, né, da entrada da Babilônia, foi ele também que ordenou a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Né? Então, ele era todo revestido por uns azulejos azuis brilhantes, coberto com os dragões, com leões, para significar essa proteção. Então, gente, observa todo esse cuidado com as entradas, com as portas, né? Com que simbologia riquíssima que tinha e que importância que tinha também para essa cultura. Aí nós temos outras portas que fazem parte da história da arte, que, por exemplo, são as portas do Batistério de Florença, na Itália, que tem também uma belíssima história. A primeira porta a ser construída foi a porta que é chamada de Porta do Paraíso, e ela foi realizada por Lorenzo Ghiberti entre 1425 e 1452. Gente, 27 anos para terminar essa porta. E ela tem as imagens do Antigo Testamento, tá? Também foi o filho dele, Vito, que ajudou nesse processo, né? Mas a porta original, ela foi danificada durante a enchente em 1966, que aconteceu em Florença. O que eles fizeram? Restauraram essa porta e levaram ela para o Museu dell'Opera del Duomo, que fica em Florença. Então, se nós queremos ver a porta original, nós vamos ao museu. Fizeram uma réplica e colocaram no batistério, até para proteger toda essa obra original. Mas a réplica, ela é perfeita também e nós conseguimos ver
todos os detalhes. Olha aqui, coloquei algumas imagens para vocês, para que a gente possa ver. Olha a dedicação desses artistas, né? Além do tempo. Hoje nós somos tão imediatistas, tudo é para ontem, tudo é muito rápido, né? Então, olha só o que essa dedicação desses artistas, este estudo, a importância que eles davam para estas passagens, para os espaços sagrados, o que deixaram para nós, né? Que riqueza que deixaram para que a gente pudesse admirar toda essa arte, né? Através desse cuidado que eles tinham com estas passagens. Depois nós temos também no Batistério de Florença, né? A Porta Sul, que foi encomendada em 1329, né, para que Andrea Pisano realizasse. E ele foi recomendado por Giotto, esse importante artista italiano. Gente, essa porta demorou 6 anos para ser finalizada e são 28 painéis que representam a vida de São João Batista e das virtudes. E a Porta Norte, que é bem interessante, em 1401 eles decidiram fazer uma competição para ver quem teria a capacidade ou seria o escolhido para criar a Porta Norte do Batistério. Então, nessa competição, foram 7 escultores que se candidataram, né? Vários famosos da época, Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi, Donatello, Jacopo della Quercia, mas de todos eles, quem ganhou essa competição foi Ghiberti, que tinha na época 21 anos. Brunelleschi, que era um escultor mais antigo, segundo a história, ficou tão desiludido por ter perdido essa encomenda que ele partiu para Roma para estudar arquitetura e dizem que não quis mais esculpir. Ghiberti demorou 21 anos para finalizar essa porta. Eles são 28 painéis que contam as passagens, né, tem as cenas do Novo Testamento. Então, olha só, gente, novamente, vamos analisar quanta dedicação, né, para fazer uma porta, para fazer essa entrada de um espaço sagrado, 21 anos de trabalho para ser concluída. Uma grande reflexão para nós, né, nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós queremos tudo de forma muito rápida, e muitas vezes perdemos a qualidade, a essência, né? E todo o significado e a simbologia que os pequenos detalhes, que a arte, que a teologia, né? Que a própria liturgia nos traz. E na Bíblia? Qual que é a importância da porta na Bíblia e quais são os significados? Então eu peguei algumas passagens aqui para a gente analisar, porque são inúmeras. Nós vamos encontrar muitas passagens na Bíblia que falam sobre a porta, né, no sentido figurativo, no sentido material da porta, mas também no sentido figurativo. Então, eu peguei alguns exemplos para que a gente reflita um pouco sobre essa simbologia. Então, por exemplo, na passagem de Jacó, quando ele acordou do seu sonho com a escada, né? Este lugar é terrível, não é nada menos que a casa de Deus, é a porta do céu. Como nós usamos esse termo, né? Porta do céu. Também Ezequias, rei de Judá, tem essa citação. É necessário, pois, que eu me vá no apogeu de minha vida. Serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos, durante os anos que me restariam de viver. Então, observe novamente a porta como esse limite, né? Limite entre a vida e limite entre a morte. Espaços livres junto aos pórticos, né, no interior das muralhas da cidade. Então, era o centro da vida pública, né, do lugar do direito, do tribunal. Também encontramos em várias passagens da Bíblia. As cidades, elas eram protegidas pelas muralhas. Qual que era o acesso a esse espaço protegido? Através das portas, através desses portais. Javé ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Olha que belíssimo, né? Então também, olhem só, tomar posse dos pórticos, quer dizer, tomar posse das portas, das entradas, significa conquistar as cidades, né? Vencer o inimigo. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste à minha voz. Então, vencer, tomar posse das portas era vencer o inimigo.
E Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Olha esse limite. Olha esse limite entre o conhecido e o desconhecido. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Pessoal, olha que belíssima essa passagem, esse sentido figurativo da passagem. A porta larga, né? É fácil de entrar, mas a vida no dia a dia não é tão fácil. Nós temos dificuldades, superações, nós temos uma caminhada na fé que muitas vezes nos traz muitas dúvidas, né? Muitos momentos de insegurança. Então ele coloca muito claro que é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. Então é linda essa simbologia e nos mostra realmente que o caminho muitas vezes é difícil e que a porta é estreita, que a passagem é estreita, que as dificuldades fazem parte dessa caminhada. Então, a porta fechada é figura para dizer que se perdeu a possibilidade de salvação. Então, o ponto alto da simbologia da porta é o alto testemunho de Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Como que nós entramos numa igreja? Através da porta. Como que nós chegamos ao Pai? Como nós chegamos ao santuário? Através da porta. Quem é a porta? Jesus Cristo. Então, quando você entra numa porta de uma igreja, você já tinha parado para pensar nisso? Quem é essa porta? Quem é essa porta que se abre para que eu chegue ao santuário, para que eu chegue a Jerusalém Celeste, para que eu chegue ao Pai? Quem é essa porta? Quem é a salvação? A Jerusalém Celeste tem 12 portas, a gente encontra essa passagem em Apocalipse 21. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. Então, nos pórticos se mostra o brilho e a pompa de toda a cidade, ou seja, a glória de Deus. Quer dizer, o brilho dessa porta convidando para entrar para o que está lá dentro, para Jerusalém Celeste. Então, o único caminho que leva ao Pai, como está escrito em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então, a entrada da porta é o próprio Redentor, né? Ele chama para nós entrarmos nessa porta. Ele mantém os incrédulos longe, mas para os fiéis ele abre o caminho para o santuário. Então, que a gente se sinta convidado, que a gente sinta que é Cristo que está nos chamando toda vez que nós entramos no espaço sagrado, toda vez que essas portas se abrem e que a gente passe por essa porta que é Cristo, que a gente entre com Cristo e em Cristo para que a gente possa chegar ao Pai. Então, a porta é Jesus. Então, entrar no espaço sagrado através da porta é se desconectar do mundo exterior. Se desconectar dos problemas, das preocupações, do excesso de informação que nós estamos vivendo, é silenciar, né? É deixar os outros pensamentos turbulentos distante para que a gente, através dessa porta, entre no espaço sagrado e para que a gente chegue até Deus, para que a gente chegue até o Pai. Mas nós passamos por Cristo, nós passamos por Jesus Cristo. Então, que a gente saiba entrar por essa porta, né? Para que a gente saiba reconhecer o caminho que é Cristo, porque a porta é Cristo. Então, olha só, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Então, cada pessoa tem no seu interior uma porta, né? E quantas vezes que nós deixamos essa porta fechada? Quantas vezes que nós somos capazes de abrir essa porta? Ao mesmo tempo que nós temos que abrir essa porta para o conhecimento, para Cristo,
nós também devemos deixar que saia dessa porta aberta o amor, a caridade, a bondade. E também, muitas vezes, que a gente feche essa porta para que a gente encontre o silêncio e, através desse silêncio, a gente consiga ter esse encontro com o Pai. Porque, como eu disse antes, muitas vezes esse dia a dia nosso muito turbulento, com muita informação, nós não encontramos um silêncio para que a gente consiga se conectar, para que a gente entre realmente num momento de oração, porque o barulho nos atrapalha muito. O barulho tira a nossa concentração. Então, Jesus pede que a gente entre, fique em silêncio, feche essa porta e que a gente sinta a presença dele, né? Também nesse silêncio. Então, o que é a porta nesse sentido? É aquela que vai nos ajudar a ficar em silêncio, nos ajudar neste momento de oração, porque a porta vai nos dar um limite entre o mundo exterior, o mundo profano, o mundo barulhento e o mundo silencioso, o mundo da oração, o mundo de encontro com o sagrado. Então é essa porta que vai nos trazer essa divisão. E a crença popular, nós conhecemos muito sobre São Pedro, que tem as chaves do céu, né? Então simboliza essa entrada, pode entrar no céu, não pode entrar no céu, ele tem a chave de ligar e desligar. E Maria? Maria tem uma simbologia lindíssima com a porta, né? Segundo a visão de Ezequiel, do pórtico exterior do santuário, voltado para o Oriente, porque somente o príncipe poderia passar. Então é uma referência a Maria. Santo Ambrósio também tem uma passagem muito bonita que diz que Maria, ela está fechada, porque ela é virgem, então ela é o pórtico, porque somente Cristo passou por ela. Então esse pórtico ele estava voltado para o Oriente. E ela gerou o nascer do sol no Oriente, né? No leste. Ela gerou esse nascer do sol. Quem que é o sol? O sol é Cristo, né? O sol da justiça. Então Maria também é essa porta, porque através dela Cristo veio ao mundo. E o que o Papa Francisco nos fala sobre a porta? Tem um texto dele belíssimo, eu peguei algumas citações aqui para dividir com vocês. E é muito bonito, porque ele vem nos falar de algo muito real, do dia a dia, né? E todo baseado nessa simbologia da porta. Então ele diz que a porta é generosamente aberta. É preciso um pouco de coragem da nossa parte para cruzar esse limiar, né? Cada um de nós tem dentro de si coisas que pesam. Todos nós somos pecadores. Então, que a gente aproveite esse momento e que a gente cruze esse limiar, cruze essa porta, né? Para que nós possamos encontrar a misericórdia de Deus, que não cansa de nos perdoar, que não cansa de nos esperar do outro lado dessa porta. Então, ele nos olha, ele está sempre próximo de nós e ele fala, coragem, coragem, vamos entrar por essa porta. Então, imaginemos que o Senhor, que bate a porta do nosso coração todos os dias, pedindo para entrar, que a gente se abra para a entrada dele, né? Para esse amor, para essa misericórdia. E na última grande visão do livro do Apocalipse, né, que fala sobre a cidade de Deus, então nós encontramos: as suas portas não se fecharão nunca durante o dia, o que significa para sempre, porque não haverá mais noite. Então, gente, Papa Francisco nesse texto coloca muito assim, existem muitos lugares do mundo que ainda as portas ainda se mantêm portas sem chave, portas abertas, né? Não há tanto perigo, mas outros lugares do mundo as portas precisam ser blindadas, né? Que está se tornando cada vez mais normal isso. Então, que a gente não se renda a isso, né? A essa ideia de que tudo tem que estar trancado, que tudo tem que estar fechado, mas que nossa família, nossa vida na comunidade, na igreja, na sociedade, esteja sempre com as portas abertas, para que nós sejamos os dois sentidos, que através das portas a gente leve sempre solidariedade, amor, compreensão, mas que também a gente esteja com essas portas abertas para receber essas pessoas que muitas vezes estão perdidas, né? E ele coloca muito assim, tem uma frase que ele diz assim, ó, e tão menos a vida da igreja, porque seria terrível uma igreja inhospitaleira,
Assim como uma família fechada em si, né? Mesmo mortifica o evangelho, quer dizer, seca o mundo. Então, nada de portas blindadas na igreja, ele diz, nada, sempre tudo aberto, né? Para que a gente possa receber essas pessoas. Então, na gestão simbólica das portas, né, desses limiares, das passagens, das fronteiras, se tornou crucial. A porta ela deve proteger, sim, mas ela não deve rejeitar. A porta não deve ser forçada, ao contrário, se pede permissão para entrar, porque a hospitalidade resplandece na liberdade do acolhimento e ela se escurece na prepotência da invasão. Gente, isso é um exemplo tão grande para o nosso dia a dia, porque é o respeito, né? Esse é o respeito pelo próximo. Eu não posso invadir a vida do próximo, eu não posso invadir o espaço, tem um limite de respeito. Bom, esse é um grande exemplo para que a gente não force as portas, né? E essas portas é o respeito com o próximo. Então, isso é uma questão muito prática do dia a dia. Qual que é o nosso limite? Nosso limite são as portas. É a porta do próximo, da vida do próximo, das escolhas do próximo. Então, que a gente saiba bater na porta do coração das pessoas, né? Isso é o exemplo para a família, é o exemplo nas nossas amizades, na sociedade, né? Como seria a sociedade se todos respeitassem o limite da porta de cada um? Se todos batessem e pedissem licença, né? Se todos tivessem esse respeito com esse limiar. Então o Papa Francisco também nos coloca uma parte muito interessante, porque ele diz assim, ó, quanta gente que perdeu a confiança e não tem coragem de bater a porta do nosso coração cristão, né? Não tem coragem de bater as portas das nossas igrejas. Então, eles estão ali, eles não têm coragem, eles perderam a confiança. Então, que a gente auxilie essas pessoas também. É o que ele pede muito, que a gente não fique dentro da igreja, de portas fechadas, ou abrindo a porta esperando que as pessoas entrem. Mas que seja essa igreja em saída, que essa igreja abra as portas e todos saiam também da igreja, para que busquem as pessoas, para que encorajem, para que elas voltem para dentro, né? Para que elas venham para a igreja. Então, o Papa Francisco pede muito isso, né? Que a gente ajude as pessoas que perderam a coragem de cruzar essas portas. E a casa de Deus, ela é um abrigo, ela não é uma prisão. Então, se essa porta se chama Jesus Cristo, essa porta está sempre aberta, é uma porta que quer receber as pessoas, que quer abraçar, que quer amar. Então, se a porta está fechada, nós devemos dizer, Senhor, abre a porta. E quantas vezes que nós não dizemos isso, né? Que nós ficamos esperando que a porta se abra sozinha. Mas muitas vezes essa atitude tem que ser nossa. Senhor, eu estou aqui. Me ajude, abre a porta para mim, né? Me deixe entrar. Quantas vezes que a gente se faz de vítima e que a gente fica esperando essa porta abrir sozinha? Então, muitas vezes não é uma porta automática, não. É uma porta que precisa de uma ação, que precisa de uma atitude, né? Então, Jesus é a porta que nos faz entrar e nos faz sair. Eu entro no espaço sagrado, mas quando eu saio desse espaço sagrado, eu tenho a obrigação de evangelizar. Eu tenho a obrigação de passar o que eu sei. É o que nós estamos fazendo aqui nessa aula. Nós estamos compartilhando conhecimento. Então, o que cada um receber tem também o papel e a obrigação de repassar para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. E ele fala uma parte muito interessante, que ele fala o seguinte, que os ladrões, eles procuram evitar entrar pela porta. Já perceberam isso? Os ladrões não entram pela porta. A maioria das vezes, os ladrões, eles entram pela janela, pelo telhado, por outros lugares. Mas eles não vão entrar por uma porta que todo mundo está vendo, uma porta que todo mundo está enxergando. Eles vão entrar por um lugar mais escondido. Eles evitam a porta principal, porque eles têm más intenções, né? Então, eles infiltram no rebanho para enganar as ovelhas e tirar proveito delas. Aí Papa Francisco fala assim, nós devemos passar pela porta e ouvir a voz de Jesus. Se ouvimos o seu tom de voz, estamos seguros, estamos salvos. Podemos entrar sem medo e sair sem perigo. Então, nesse belíssimo discurso de Jesus, se fala também do guardião, que tem a tarefa de abrir ao bom pastor.
É o bom pastor que cuida das ovelhas, né? Que junta o seu rebanho e que nos permite que a gente entre através dessa porta e que nós também tenhamos acesso a esse pastor. E a Sagrada Família? Vocês já lembraram dessa passagem? O que acontece com Maria e José quando Maria está grávida, prestes a dar à luz ao menino Jesus? O que eles procuram? Um lugar para se abrigar. E eles batem de porta em porta. E as portas se fecham. As portas não se abrem. Por quê? Porque os lugares estão todos lotados. Então, eles vão até que eles chegam num espaço e ela vai dar à luz em uma estrebaria, que era o único lugar que tinha. Mas quantas portas será que eles bateram e não tinha mais lugar para eles? Essas portas não se abriram para a Sagrada Família. Então, a Sagrada Família sabe muito bem o que significa uma porta aberta e uma porta fechada. E as famílias cristãs? Nós deixamos as nossas portas sempre fechadas? Ou nós acolhemos também, né? Damos esse sinal de acolhimento de Deus, que são as portas abertas, né? Claro, nós vivemos num mundo com muita insegurança, né? Com muito perigo, mas muitas vezes essas portas abertas não significam a porta física da nossa casa, não significam a porta de ferro, de madeira, nada disso, mas significa as portas do coração da família, né? Que está pronta a acolher os próprios familiares, que está pronta a acolher os amigos, né? Ou a sociedade. Então, essa família que realmente mantém essas portas abertas, né? E que muitas vezes não acolhe nem a própria Sagrada Família, né? Não acolhe Cristo que vem bater na porta, né? E pede, deixa eu entrar na sua família, deixa eu auxiliar a sua família, né? Então, o Papa Francisco tem uma frase que diz assim: é justamente assim que a igreja deverá ser reconhecida em todo canto da terra, como a guardiã de um Deus que bate, como o acolhimento de um Deus que não te fecha a porta na cara, com a desculpa de que você não é de casa. Então, realmente que a gente esteja nessa casa, esteja presente, esteja disposto também a abrir as portas. Eu finalizo aqui mostrando para vocês essa obra que eu fiz aqui na Catedral de Sinop, que são os anjos guardiões, né? É um anjo com uma túnica azul e o outro com a túnica verde. Ela está na porta aqui da Catedral de Sinop. Eles estão com o turíbulo. E essa porta, ela tem uma mensagem muito linda, até compartilhada com o Dom Gentil de Lázaro, hoje o nosso bispo emérito, e que dos momentos em que a gente estava compartilhando toda a simbologia dessa porta, né, que o azul representa a cor da espiritualidade, a cor da imaterialidade, que o verde significa a cor da esperança, do nascimento, né? E o turíbulo é essa fumaça, exala essa fumaça que sobe ao céu, né? Símbolo da oração que chega ao céu. Mas Dom Gentil colocou uma simbologia belíssima que eu nunca esqueço e eu sempre compartilho isso com todos quando nós podemos falar sobre a porta da catedral. Que quando nós entramos nessas portas, quando elas estão abertas, nós somos banhados por essa fumaça do turíbulo, né? E nós, nesse espaço sagrado, em oração, em comunidade, né? Nós somos banhados por esse perfume do turíbulo. E que nós temos a obrigação de, quando nós saímos por essas portas, por essa porta principal da catedral, banhados por esse perfume que sai do turíbulo, que a gente leve esse perfume por onde a gente for. Se nós somos evangelizados, que a gente evangelize. Se nós somos banhados do amor de Deus, que a gente leve esse amor de Deus por onde a gente for. Então, esses anjos também com o turíbulo na porta da Catedral de Sinop tem essa simbologia, né? Que a gente lembre que toda vez que a gente entrar nesse espaço sagrado, que a gente também leve tudo que encheu o nosso coração de amor, de fé, de esperança, esse perfume, né, que enche o nosso coração, que a gente possa levar ele por onde a gente for. Gente, então isso foi um pouquinho dessa aula, falando sobre a simbologia da porta, né? A importância da gente saber esse limiar, de quando nós devemos abrir a porta, de quando nós devemos fechar as portas, né? Toda a simbologia que vem muito antes da era cristã, mas que a gente saiba principalmente avaliar isso na nossa vida como cristão. Qual que é a importância da porta? Como está a porta do meu coração? Como está a porta da minha vida, da minha família, da minha casa? Como está a porta da minha igreja?
e que, para quem gostou desse conteúdo, compartilhe também. Envie esse conteúdo para outras pessoas para que a gente possa cada vez mais entender essa belíssima simbologia da nossa igreja, da nossa caminhada de fé, da nossa comunidade. Obrigada e até a próxima aula.